Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, nos acompanhando agora e que vão nos acompanhar depois. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos aqui, eu e o nosso estimado amigo, companheiro de muitas jornadas, de muitos de nós, Eduardo Jorge, que está aqui no outro canto da tela, e a gente combinou, eu e o Eduardo, nós conversamos e combinamos de virmos juntos aqui nessa tecnologia virtual do século XXI, conversar com as pessoas sobre a atualidade, a situação global, a situação nacional, a situação da cidade, tanto nos aspectos políticos como nos aspectos ambientais. Então, para não termos maiores... Nós pretendemos bater um papo aqui entre 40 e poucos minutos sobre esses assuntos, bater uma bola com o Eduardo e, obviamente, com o acompanhamento de vocês, que é muito importante para nós. Eu vou, então, passar a palavra para o Eduardo, para ele fazer uma consideração inicial mais geral, e depois a gente vai conversando aqui, tratando da pauta que nós nos propusemos tratar. Eduardo, boa noite aí. A bola está com você. Já matei no peito. A bola. Tá bom. Não, isso, claro. E boa noite, e conversando aqui com a Nataline, uma live, essa coisa do século XXI, e começando britanicamente às 19 horas. Não podia ser diferente, porque, Nataline, já que o tema é a questão da democracia, a questão da pandemia, a questão do meio ambiente hoje no Brasil, eu queria fazer uma consideração inicial, os nossos amigos que estão tendo a paciência de nos ouvir, exatamente sobre esse tema democracia. Coisa muito nova na história da humanidade. E falando de precisão britânica, na hora de começar, foi justamente a democracia moderna, ela começou a se esboçar, começou a mostrar os seus primeiros sinais, aqui ela vinha exatamente na Inglaterra, no século XVII, 1600 e tantos, quando os ingleses começaram a ficar de saco cheio com o absolutismo dos seus reis, que era um sistema comum no mundo todo. Reis, absolutistas, tiranos, ditadores, príncipes, sultões, etc, etc. Então, os ingleses, já escolados com essa experiência de outras épocas, resolveram com algumas ideias que foram depois fundamentos das ideias liberais no mundo moderno. E 3 questões são importantes naquela discussão do século XVII, Nataline e amigos, que os ingleses levantaram e começaram a colocar limites no seu reizinho. Primeira coisa, a aceitação que haveria direitos humanos naturais. E desses direitos humanos naturais, o mais importante para eles naquela época era o direito à liberdade religiosa. Épocas de perseguições religiosas duríssimas, de guerras religiosas. Então, direitos humanos com ênfase na questão dos direitos a ter a sua própria crença. A segunda questão importante era afastar aquelas travas, aquelas heranças do mundo medieval de corporações, de direitos de nobreza na cidade, principalmente no campo, que impediam uma liberdade maior do desenvolvimento econômico. E o terceiro elemento, que é um elemento mais político, era impor uma carta, algum tipo de carta, uma constituição que limitasse o poder absoluto do rei. E, de preferência, já começaram aquela discussão, muito moderna na época, né, de dividir aquele poder que estava absolutamente na mão dos reis, sultões, tiranos, etc., pelo mundo afora, em 3 poderes diferentes que pudessem contrapor e serem contrapontos. Era a ideia, e vinha para... Acho que isso é Montesquieu, de ter um legislativo, um executivo e um judiciário. Então, essa é uma questão muito interessante, ver o nascimento dessas ideias liberais na Inglaterra, no século XVII. No século XVIII, isso continuou tendo um debate na Europa, porque no resto do mundo isso nem era discutido.
E aí, na Europa continuou esse debate intensamente, e no século XVIII teve dois episódios extraordinários para a história moderna, que foi a Revolução Francesa, por um lado, e a Revolução Americana. A Revolução Americana, às vezes a gente aqui no Brasil, com preconceito, não costuma estudar, mas é importantíssima para a evolução e para o aparecimento da democracia no mundo moderno. Então, essas duas revoluções no século XVIII, e no século XIX, já chegando para o século XIX, 1800, 1850, 1848, toda aquela agitação política na Europa, revoluções populares, é aqueles três princípios iniciais lá de trás: Constituição para limitar o poder, dividir o poder em três forças, direitos naturais, principalmente a questão religiosa, e a liberdade econômica, começaram nesse século através dos eventos da Revolução Francesa, da Revolução Americana, e no século XIX, aquelas revoluções populares, aquela agitação que tomou conta da Europa, introduziu duas questões novas nessas três ideias liberais inglesas. A primeira delas é a democracia propriamente dita. O direito de cada vez o maior número de pessoas, naquela ocasião eram só os homens que votavam e homens que tivessem algum tipo de posse, cada vez o maior número de pessoas pudesse participar da escolha dos seus dirigentes no legislativo. Então, um início, vamos dizer assim, uma introdução da democracia na ideia liberal original daquela discussão inglesa do século XVII. E a outra, a questão social. A questão social, cada vez mais com mais força na Europa, principalmente, temperaram a democracia e a questão social aquelas três ideias iniciais. Aí, realmente, as primeiras democracias representativas liberais, como nós conhecemos hoje, vão aparecer no final do século XIX e começo do século XX. E para a gente ter uma noção, Nataline e amigos, de como essa ideia da democracia representativa liberal, já com todos esses conceitos cada vez mais ampliados, e de participação, de sufrágio cada vez mais universal, de direitos sociais cada vez mais reconhecidos para os trabalhadores, principalmente que eles estavam lutando em condições muito difíceis de um capitalismo muito predatório e inicial. Eu tenho uma estatística que eu costumo citar, que é muito importante para a gente ter noção da novidade da democracia na história da humanidade. Quantos países, no início do século XX, já nesse século passado, onde eu e você somos originários, podiam ser considerados democracias no mundo, no início do século XX? É uma coisa impressionante, Nataline, mas as instituições que estudam a história da democracia têm essa estatística e, tolerantemente, ou seja, tendo muita tolerância, porque as mulheres não votavam, tinha muito problema com os trabalhadores mais pobres votarem, etc., etc., 10% de todos os países do mundo no início do século XX, não estou falando mais de 17, século XVII, XVIII, XIX, estou falando do século XX, aquele agora, que acabou de acabar. 10%. 10%. E mesmo assim, algumas chamadas democracias representativas liberais, a própria Inglaterra, por exemplo, era democracia em Londres, tanto que os exilados da Europa todos corriam para lá, né? Os russos, alemães, franceses, qualquer coisa que tinha, italianos, Mazzini estava lá, Marx estava lá, corriam para lá. Mesmo a Inglaterra era a democracia representativa liberal na Inglaterra, porque na Índia ela era a ditadura. Na África era uma ditadura que ia da África do Sul até o Egito, atravessava o continente inteiro. 10%. E uma coisa muito grave no século XX ainda, na primeira metade do século XX. Essa democracia representativa liberal, mesmo assim, somente nas sedes dos países, elas não eram consideradas muito operacionais, vamos dizer assim, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. E a democracia representativa liberal, nascente no século XX, começo do século XX, na primeira metade do século, sofreu uma ofensiva dos dois flancos. A Revolução Comunista instalando a ditadura do proletariado na antiga União Soviética, por um lado. E depois, a revanche alemã, baseada na experiência de Mussolini na Itália, pela direita. Eram duas experiências totalitárias, na direita, fascismo e nazismo, e na esquerda, o comunismo soviético, que diziam que a democracia liberal
não funcionava, não era boa, não era operacional, não trazia desenvolvimento, e atacavam dos dois lados a nascente democracia liberal. Isso foi até a metade do século passado. Eu nasci em 49. Você nasceu em 49 também? Natalini. Que ano você nasceu, Natalini? Que ano você nasceu? 52. Você é muito moço. 1949. Eu nasci em 49. Até a Segunda Guerra Mundial foi esse drama. A chamada democracia liberal e representativa, acossada pela ditadura da esquerda e pela ditadura da direita, quase sucumbiu. Com a Segunda Guerra Mundial, começou um movimento de expansão da democracia representativa e liberal no mundo todo. Eu localizo 3 grandes movimentos, já depois da segunda metade do século XX, que levou à expansão da democracia no mundo. A primeira delas é a própria guerra, a própria Segunda Guerra Mundial, com a derrota do totalitarismo da direita. Na Itália, no Japão, na Alemanha, nos seus associados menores. Inclusive aqui no Brasil, que a nossa ditadura getulista era simpatizante dos nazistas e dos fascistas. Na Argentina, o Perón também era simpatizante dos nazistas e dos fascistas. Veja que perigo, né? O que aconteceu conosco. Bom, primeiro movimento, a derrota do totalitarismo de direita na Segunda Guerra Mundial. O segundo movimento é que, terminada a Segunda Guerra Mundial, começou um movimento extraordinário de libertação das colônias, daqueles países, democracias liberais nas suas sedes, mas ditaduras na Ásia, na África e alguns pequenos pedaços da América ainda. Todos os países começaram a se levantar e reivindicar, se libertarem e instalarem governos, de preferência democráticos. O mais, vamos dizer assim, o mais chave dessas libertações foi a libertação da Índia, que era a joia da coroa do Império Inglês, o império onde o sol nunca se punha. A libertação da Índia, liderado por Mahatma Gandhi, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi a senha para derrotar e acabar com o colonialismo na Ásia, na África principalmente, mas também em alguns locais da América. Esse é o segundo movimento de expansão da democracia. E o terceiro movimento muito importante, já muito mais perto aqui, em 1989, em 1990, foi a quebra do Império Soviético. Um império realmente, do ponto de vista territorial, incrivelmente grande. Ele ia daqui das portas da Alemanha, e aqui da Tchecoslováquia, na Alemanha Oriental, até Vladivostok, olhando lá no Pacífico para o Japão. Imaginou que império, com a ditadura que tinha um homem de ferro à frente durante todo esse tempo, um homem de aço. Não era brincadeira. Então, com a queda do Muro de Berlim, e em seguida, com o fracasso do Gorbachev, num esforço desesperado de descentralizar e democratizar a ditadura soviética, caiu a ditadura da esquerda. A ditadura padrão, porque o padrão ouro de ditadura comunista era a da União Soviética. A da China, de Cuba, de Albânia, todos eles se referenciavam no padrão ouro da ditadura totalitária soviética. 3 movimentos, então, a Segunda Guerra Mundial, a descolonização iniciada por Mahatma Gandhi e depois a quebra do Império Soviético, chegamos no final do século XX e agora no século XXI, e os estudiosos do processo de democratização do mundo, eles calculam que agora, no começo do século XXI, 2010, 2012, nós temos nos cerca de 200 países que existem no mundo e são filiados à Organização das Nações Unidas, cerca de 60% a 65% podem ser considerados democracias, tolerantemente. Vejo, então, eu enfatizo isso, Natalini e amigos que estão nos ouvindo, para ver como essa experiência da democracia, como nós conhecemos, representativa e liberal, e com preocupação social, com o sufrágio universal, sem nenhuma discriminação, como já hoje é presente em quase todos esses países, é uma coisa muito nova. E é um regime
que por sua abertura, né, ele é necessariamente, é da natureza dele, que ele tem o tempo todo de se aperfeiçoar para evitar retrocesso. Assim, países avançam, países retroagem, e assim vai o drama desse regime que é o melhor que já foi inventado para governar povos e nações. Então, essa é uma questão muito que eu gosto muito de enfatizar. A juventude que hoje vive no século XXI pode achar que não, a maioria dos países são democráticos. Não, recentíssimo. É muito novo isso na história. E os povos, de maneira geral, estão aprendendo a usar a democracia. Às vezes erram, às vezes acertam, às vezes há retrocesso, às vezes há avanços. Nataline, passa a bola para você, já chutei a bola. Você podia dar o seu pitaco, eu falei sobre o mundo, sobre a Ásia, etc. Você podia dar o seu pitaco sobre a trajetória da democracia no Brasil. Então, nós somos um caso à parte, Eduardo, porque você está dando aí a noção global da questão da evolução da democracia. O Brasil ele vive de sustos, né? Nós, desde quando o Império caiu, a gente teve poucos momentos de regimes democráticos efetivos, né? Depois de 45, nós tivemos em 64 o golpe do militar, durou até 85, aí veio a redemocratização, mas nossa experiência com o processo democrático é uma experiência muito dolorosa aqui no Brasil. É uma experiência, como eu poderia dizer, a gente não sabe muito bem como lidar com essas questões, né? A gente é um país que tem sofrido muito com desvios, e desvios importantes, né? Desvios importantes, quer dizer, até conquistamos em 88, você foi constituinte em 88, né? Deputado constituinte, você foi, né, Eduardo? fui. Você foi deputado constituinte. Então, com a Constituição de 88, a gente criou um arcabouço legal para dar sustentação à democracia brasileira e dura até hoje, embora tenha sido muito remendado, essa Constituição dura até hoje e ela que sustentou o processo democrático de 88 até agora, já são dezenas de anos, né? Três décadas, vamos dizer. Aí, o que acontece? O problema é que o Brasil, mesmo tendo a liberdade política que nós conseguimos alcançar, a gente não conseguiu democratizar a economia brasileira, nós não conseguimos levar na medida do necessário. É claro que melhorou muito as condições de vida do nosso povo, podemos falar na saúde, por exemplo, que era há 30 anos atrás o que é agora, né? O Sistema Único de Saúde, isso é produto do movimento que foi construindo a democracia, mesmo na questão da educação, a quantidade de pessoas que entraram para a escola, mas está muito longe daquilo que nós gostaríamos e que o Brasil teria capacidade, por ser um grande país, 210 milhões de habitantes, teria que estar numa situação de equilíbrio, numa situação de menos desigualdade social, menos miséria, né, menos preconceito, menos violência. Né? Nós temos sofrido muito com isso. E aí o susto, né, do Brasil, porque nós tivemos, da Constituição para cá, nós tivemos um presidente que foi impedido, que foi o Collor, né? Depois veio o vice dele, que foi o presidente que ficou pouco tempo, mas não fez feio, né? Itamar Franco, vamos dizer, não fez feio, né? Aí veio o Plano Real, a estabilização econômica com o Fernando Henrique, e aí o Lula conseguiu com o PT, conseguiu ganhar o governo, e houve tudo aquilo que nós acompanhamos aí, até chegar no ponto que nós chegamos hoje, na rejeição que o povo brasileiro teve às atitudes, às condutas do PT, elegendo esse governo que nós temos aí. Então, o sofrimento é muito grande, nós temos sofrido muito. A gente
vamos dizer assim, a gente cresce na esperança, põe a nossa fé, a nossa esperança em determinado objetivo, em determinados grupo político, e depois a gente tem uma decepção enorme, né, com esse grupo que chega no poder e, ao chegar ao poder, mostra a cara de quem, na realidade, é e decepciona a população. Eu vi agora os índices de reprovação do governo Bolsonaro, né, chegando a quase 50% de reprovação do governo Bolsonaro nos dias, agora antes ou antes de ontem. Então, quer dizer, o Brasil já está, de certa forma, praticamente em sua maioria, rejeitando o governo que está há 1 ano e pouco no poder. E com razão, né? Porque, na verdade, correndo das agruras e das lambanças que o PT fez no Brasil com os seus 3 governos, correndo dessa situação, parte do eleitorado brasileiro, parte do povo brasileiro, escolheu alguém, achando que esse alguém era uma coisa cívica, uma coisa, né, a moralidade pública, né, o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do povo, e aí acabou mostrando quem foi que escolheu, e nós chegamos nessa situação política, né? A nossa democracia hoje, ela já está caminhando para novamente expelir mais um presidente. Novamente, o Brasil caminha para tirar um presidente antes dele cumprir o seu mandato. Se a coisa continuar como vai indo, se a coisa continuar do jeito que vai indo, tá certo? É bem possível que a maioria do povo e o Congresso e as forças organizadas do Brasil exijam que o presidente pare, saia, né? Renuncie ou então seja impedido do jeito que está indo. Estou analisando de maneira fria, de maneira vendo o que está acontecendo, as notícias e tudo mais. Então, a gente precisa realmente, Eduardo, nessa caminhada que você falou aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, da França, consolidaram grandes democracias. Alemanha, veja a Alemanha. A Alemanha talvez seja hoje a democracia representativa mais consolidada, mais forte, que conseguiu dar um bem-estar para o seu povo depois de sair da guerra destroçada, né? Nós estamos numa situação bem aquém, bem inferior, né? E ainda, para acabar de piorar, Eduardo, a nossa sorte ou o nosso azar, né? Essa pandemia que veio, né, pegando o Brasil, já um país com um governo que já estava mostrando que não tem condições, capacidade, não tem programa de governo, o programa é muito de ocasião e tem uma maldade intrínseca no governo, tem uma maldade intrínseca que são as matizes ideológicas que o atual governo do Brasil defende, né? Tanto na área de costumes, né? na área de postura da população, na questão do gênero, na questão racial, tanto nessa área, na área econômica também, é um governo que é bastante pragmático no sentido de que o dinheiro é tudo e a vida e o bem-estar das pessoas é em segundo lugar, e na questão ambiental, que é a nossa praia maior, eu acho que aí nós estamos vivendo um desastre profundo. A pandemia, o coronavírus pegou o Brasil numa situação de muita fragilidade política, econômica e social, né? E aí baixou a pandemia aqui e a gente está sofrendo de uma maneira terrível com tratar da questão do mando do país, do governo do país, das diretrizes governamentais, que estão muito fragilizadas, né, muito confusas e muito, eu diria assim, alopradas, né? O aloprado, que a gente chama, brincando, né, eu considero que tem o aloprado do bem, né? Eu me considero um aloprado do bem, né? Não faço mal para ninguém e também tenho as minhas ideias, vou levando as minhas ideias a vida inteira. Os aloprados do bem é que fazem o mundo mudar, tá certo? Eu quero sou candidato a ser um aloprado do bem. O duro é o aloprado do mal, né? Aquele que faz as suas loucuras fazendo mal para os seus semelhantes ou fazendo mal para o meio ambiente,
que é o caso, na minha opinião, desse governo que está aí. É a minha avaliação, assim, vamos dizer, num linguajar bem popular, né? Bem popular é a maneira como eu estou vendo hoje essa situação. Mas eu queria perguntar para você, Eduardo, como é que você está vendo aí a conjuntura política do Brasil hoje nas questões que a gente está levantando e na questão ambiental perante a vigência da pandemia do coronavírus? Eu gostaria de ouvir você também. O Natalini nos remete a três questões conjunturais: o presidente, o vírus e o meio ambiente. Antes de chegar e dar alguma opinião sobre essas três questões, Natalini, eu também penso um pouquinho sobre o Brasil, pensando um pouquinho sobre o nosso Brasil e a trajetória da democracia no Brasil, eu vejo pelo menos três grandes fraquezas na estrutura democrática brasileira nesse período que nós... Vamos deixar a discussão da monarquia para outra ocasião e vamos falar só da República. Então, desde o 15 de novembro de 1889, quando houve o golpe militar que derrubou o imperador Dom Pedro II, como é que foi a trajetória da democracia no Brasil? A gente viu um pouco a democracia na Europa e de lá espalhando para o resto do mundo, e no Brasil, depois da República para cá. Eu vejo três fraquezas congênitas no nosso processo democrático, que atravessam desde esse período de Deodoro e Floriano e chega até hoje com o Bolsonaro. O primeiro deles é a desigualdade terrível que existe no nosso Brasil entre os mais ricos e os mais pobres, e que pouco avançou nesse período todo de democracia. Continua o Brasil sendo talvez o país mais desigual do mundo. A gente fala da Índia, e todo mundo pensa que a Índia é o país mais desigual. Não, o Brasil é muito mais desigual do que a Índia. A segunda questão importante da fraqueza congênita da nossa democracia é a tutela militar. A democracia brasileira, desde a proclamação da República após o golpe do Deodoro, o golpe militar de Deodoro, o tempo todo foi tutelada pelos militares. Mais aqui, menos acolá, mas o tempo todo, inclusive agora. Porque mesmo nós constituintes, nós fomos constituintes, nós voltamos, depois da ditadura militar, saímos da ditadura militar e reconstruímos um processo democrático no nosso país, fiz parte dessa constituinte. Se você reparar, nós deixamos lá a sombra dos militares na Constituinte, como se fosse um aval constitucional para ele intervir no dia a dia do nosso país. Tem lá. Deodoro, Floriano, os florianistas querendo voltar ao poder, derrubar o presidente Prudente de Moraes, e para isso, se aproveitando da guerra de Canudos para voltarem vitoriosos da Bahia e derrubar o presidente civil. Só que levaram uma surra tremenda lá em Canudos. O tenentismo. A Revolução de 30 e a presença dos militares nessa revolução. Depois, quando acaba a ditadura varguista, quem é que a gente tem disputando a presidência da República? Um militar do lado do PSD, que era o Dutra, e o outro militar, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, aquele herói da Revolta de 18, do outro lado, do lado da UDN. Logo depois, novamente, é Juarez Távora de um lado e Getúlio. Então, depois, o Lott tem que dar um golpe preventivo para poder o Juscelino tomar posse, porque senão os militares da aeronáutica queriam derrubar preventivamente o presidente eleito. A ditadura militar, durante 30 anos, que tomou boa parte, sacrificou boa parte da nossa juventude, de gente como você e eu que nascemos depois da Segunda Guerra Mundial. E hoje, a presença de sombra na Constituinte garantida para os militares, e agora, no governo de um capitão considerado, aliás, um mau militar, pelo general Ernesto Geisel, quando analisou quem era
o presidente da República, e perguntaram ao general Ernesto Geisel, esse general germânico que governou o Brasil e encaminhou a abertura lenta, segura e gradual, o general Geisel, com sua precisão germânica, falou um mal militar, mas acompanhado de uma pleiade de generais, almirantes e poucos da aeronáutica. Parece que a aeronáutica está meio no limbo. Então, são 3 questões importantes que eu acho que até hoje fazem que a democracia brasileira seja tão vacilante, tão sujeita a tropeçar. A desigualdade, que continua absurda, social, a tutela militar, e a terceira, não falei a terceira, agora vou falar, que é esse presidencialismo centralizador. O presidencialismo centralizador permite, né, que esse salvador da pátria eleito de 4 anos, quando tem eleição, porque quando tem período da ditadura militar, nem eleição tinha, né, enfeche nas suas mãos os poderes desmedidos. Aquela luta lá dos ingleses de dividir de forma mais equilibrada o legislativo, o judiciário e o executivo, aqui no Brasil está prejudicado, porque o presidente, no presidencialismo centralizador messiânico, ele centraliza demais os poderes. Então, essas são 3 questões que eu acho importante para explicar a fraqueza da democracia no Brasil. Quais são as ideias que a gente do Partido Verde vem discutindo sobre isso? Até em 2014 eu levantei essas questões. A primeira delas, em relação ao presidencialismo, o remédio é o parlamentarismo. O presidencialismo foi inventado, vamos dizer assim, pelos americanos, quando se libertaram da Inglaterra, porque eles não tinham mais rei. O rei ficou lá em Londres, então eles passaram a eleger um reizinho de 4 em 4 anos. Isso foi uma invenção americana, que depois a América do Sul copiou de forma muito servil até. Porque a evolução na própria Europa, da origem da democracia, é em direção a um poder cada vez maior ao legislativo e ao parlamento para eleger um executivo que seja mais dinamicamente controlado pelo parlamento e pelo povo. Se o governo no parlamentarismo não vai bem, cai. É escolhido outro. Não tem essa história de ter um seguro de 4 anos para fazer mal ao povo do seu país. E é importante, o Congresso também. O Congresso que elegeu o primeiro, que indicou o primeiro-ministro, montou o governo, se esse primeiro-ministro, se esse governo não vai bem, cai junto. E o povo muda o governo. Não precisa esperar 4 anos, sofrer 4 anos. Pode ser 1 ano, 2 anos. Então, primeiro remédio, a primeira posição que nós do PV defendemos é o parlamentarismo como a forma mais democrática, onde o povo tem mais poder, porque o povo controla mais o parlamento. O parlamento, você sabe que se ser vereador tem que submeter um concurso dificílimo. Então, o parlamento sempre tem uma abertura maior para a acessibilidade da opinião pública e é um poder mais dividido. A segunda questão importante é o tipo de eleição. Essa eleição que você elege deputados num país como São Paulo, de 44 milhões de habitantes, do tamanho da Argentina, tendo que o deputado federal fazer campanha de São Sebastião até o Pontal do Paranapanema, é uma fonte de distorção, de portas abertas para o abuso do poder econômico. Só ricos e poderosos, industriais e algum outro sindicato de trabalhadores muito poderosos, tem condição de bancar campanha desse tipo. É uma coisa raríssima. Ou então o sujeito é uma estrela de televisão, está montado no poder da comunicação. Então, o sistema eleitoral brasileiro também é perverso. Não ajuda a democracia. Qual é o remédio que a gente defende? Você falou da Alemanha. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, construiu um sistema de eleição muito bom, que é o sistema distrital misto. Metade é eleito em distritos e metade é eleito numa lista partidária. Então, você, com a lista partidária, você evita que as minorias fiquem excluídas do parlamento, que o voto distrital puro inglês exclui as minorias, e o voto distrital elege pessoas que fazem campanha num pedaço pequeno de território. Campanha que mesmo um trabalhador, um funcionário público, pode enfrentar um barão, porque eu vou andar, eu vou com ideias na cabeça e sola de sapato conversar com os eleitores daquele pedaço.
contra esse sistema que favorece a corrupção e o poder econômico, que é o sistema hoje de eleição de deputados do Brasil. E a terceira questão é a questão do federalismo. Os estados brasileiros são fraquíssimos. O governo federal concentra 60%, 65%, 70% dos recursos nas suas mãos, e os estados são pedintes, não vou falar nem do município, perante o poder de Brasília. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os estados são muito fortes, muito independentes, e mesmo um presidente desastrado como o Trump não consegue mudar e prejudicar estados que estão poderosamente organizados e têm uma base institucional para ter essa liberdade. Compare o enfrentamento que a Califórnia faz, por exemplo, e Nova York faz, por exemplo, com o presidente Trump. Então, parlamentarismo, voto digital misto e mais federalismo. A tese de menos Brasil e mais Brasil fui eu que lancei em 2014. O Guedes pega a minha tese e recheia com outros condimentos totalmente diferentes do que eu defendi em 2014. Mas essa tese é nossa, do Partido Verde. Mais Brasil e menos Brasília. Descentralização. Franco Montoro, nosso grande líder democrata da redemocratização do Brasil, sempre dizia, né? O poder, quanto mais descentralizado, mais o povo pode controlá-lo, mais o povo pode intervir, mais o povo pode propor soluções, cobrar soluções. É muito diferente. Por isso que as prefeituras e os vereadores são os poderes mais perto do povo, um povo cobrado do prefeito, cobrado do vereador, ou de ter lá no governador, e mais ainda em Brasília. Então, essas são eu acho, os problemas da democracia brasileira. 1, 2, 3. E 3 sugestões de remédio, já que nós somos médicos, 3 sugestões de remédio que a gente vem defendendo já há alguns anos aqui no Brasil. Parlamentarismo, voto distrital misto e reforço da federação e dos municípios. A descentralização, como diz Montoro, é um elemento essencial na democracia. Assim, nós chegamos, então, agora nessa situação conjuntural que você fala. Né? Um presidente eleito ganhou na eleição, como o Collor ganhou, como o Lula ganhou, como o Fernando Henrique ganhou, como a Dilma ganhou. Ele ganhou a eleição. Nós perdemos, todo mundo, e ele ganhou. Você podia discordar dos programas, e nós discordamos de boa parte dos seus programas insensíveis em algumas questões. Podemos até também concordar com uma ou outra medida que eles propuseram do Congresso Nacional e procurar aperfeiçoá-lo, porque nós somos oposição, desde o começo do governo dele, mas uma oposição assim, construtiva. Né? A gente reconhece que houve uma eleição, reconhece que o sujeito ganhou, discorda das políticas dele e procura intervir no Congresso Nacional, no Parlamento, nos sindicatos, nas ruas, tentando modificar propostas políticas e econômicas. É o normal. Esse é o normal. E a gente paga o preço, né? O Brasil paga o preço dos 4 anos que é presidencialismo e aguentar um sujeito como esse. Mas o que acontece nesse meio do caminho? A epidemia, que é uma coisa inesperada no Brasil e no mundo, né? Ninguém pode prever. Houve uma epidemia do coronavírus em 2002, depois teve uma outra em 2012, mas foram mais limitadas. Essa de 2012 é realmente uma pandemia. E pega no começo de um governo, do qual nós somos oposição e fazemos aquela chamada oposição construtiva, né? E esperando chegar em 2020, nova eleição, 2022, ter nova eleição e corrigir o rumo. Você chega numa epidemia como essa e tem um presidente que diz que epidemia é uma gripe. E que, em vez de fazer, pelo menos o papel dele de presidente, que seria presidente centralizador, imperial, com muitos poderes, em vez de fazer o papel de ser um coordenador do esforço nacional, dos 27 estados, 27 governadores, dos 5.550 prefeitos de município pelo Brasil afora, da sociedade civil, de nós mesmos, cidadãos e cidadãs que temos que participar desse processo, ele se dedica a fazer intriga política. Ele se dedica, ele só pensa na eleição de 2022 e em ser reeleito. Então, um governador que ele acha que pode ameaçar ele em 2022, ele é inimigo dele, ele trata como inimigo, não é adversário político, é inimigo.
não reconhece a epidemia, não reconhece a orientação dos cientistas e epidemiologistas da Organização Mundial da Saúde e desorganiza o esforço que o Brasil faz para enfrentar a epidemia. Você falou da Alemanha, a Alemanha fez um enfrentamento, porque a Alemanha tem hoje a maior líder que eu considero, a líder mais preparada, mais humanista, mais sensível no mundo de todos os líderes de governo, que é a Angela Merkel. Veja que condução, verdade científica, exposição com clareza, comunicação, porque na democracia você só mobiliza as pessoas se você convence as pessoas, não é na marra. Então, tem que ter numa epidemia como essa, tem que ter um esforço de comunicação muito grande, porque nós temos que fazer sacrifícios. A Organização Mundial da Saúde fala, o tripé do enfrentamento da epidemia quando chega no país é, primeiro, isolamento social o maior possível, reforçar o Sistema Nacional de Saúde, público e privado também, e coordenar os dois, e terceiro, ajudar os trabalhadores mais pobres e as empresas que têm risco de falir, para que isso não aconteça. Então, esse é o tripé da orientação mundial da Organização Mundial de Saúde e da ONU, que tem dado bons resultados em alguns países. O Brasil, o que aconteceu? Você não tem uma coordenação. Os governadores e os prefeitos estão fazendo até um bom trabalho. Eu, aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos oposição ao governador e ao prefeito da capital, mas eu quero reconhecer que eles têm se esforçado bastante. Então, os governadores estão tentando se esforçar, os prefeitos, e você tem uma pessoa em Brasília desorganizando, desorientando, dando contra-ordens. Chegando na conjuntura do presidente atual e da epidemia. O terceiro elemento da conjuntura, que você falou, do meio ambiente, é que ele, e através do seu antiministro do meio ambiente, não perde a oportunidade, quando todo mundo está voltado para tentar salvar vidas, de golpear a Amazônia, de golpear a Mata Atlântica. Essa é a conjuntura atual. Um antiministro do meio ambiente golpeando a Amazônia, golpeando a Mata Atlântica. E aqui em São Paulo, ainda mais aquele drama que você tem denunciado dia e noite, que é o desmatamento nas áreas de mananciais, na questão do meio ambiente. Um presidente que desorganiza o esforço nacional de combate à epidemia, o esforço que os governadores, que os prefeitos, que o próprio Ministério da Saúde do governo dele tenta fazer, leva o Brasil numa situação que é a seguinte: eu venho defendendo isso, você sabe, desde março. Quando eu vi que ele se revelava uma pessoa completamente incapaz de entender o drama de uma epidemia como essa, eu vi, bom, numa situação como essa, o que é a Constituição democrática que está em vigor no Brasil, qual é o remédio que ela prevê? É o afastamento dele, é a substituição dele. A substituição dele por quem? Pelo vice dele, que foi eleito com ele. Então, desde março, quando ele vem se comportando como uma forma de irresponsabilidade que é criminosa do ponto de vista da saúde pública, o que ele pratica diariamente são crimes contra a saúde pública. O comportamento dele, a desorientação dele, o esforço que ele faz para desmoralizar os governadores e prefeitos, tem um significado prático: mais mortes. Se esse esforço nacional já é difícil de evitar as mortes de uma doença tão insidiosa como essa, o comportamento dele significa mais mortes. A cada dia, o comportamento dele significa que mais pais de família, mães de família, crianças e jovens vão morrer nos próximos meses. Porque essa crise sanitária, não pense que ela vai se resolver em 2, 3 meses. Até o pico pode diminuir. Mas enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um antiviral realmente eficaz, que corte a doença logo na sua primeira fase, na sua fase dos sintomas iniciais, nós vamos continuar combatendo essa epidemia durante muitos meses, até o final do ano, talvez no ano que vem. Não é fácil você construir uma vacina da noite para o dia. Uma vacina normalmente leva 3, 4, 5 anos. Estão correndo, os cientistas do mundo todo estão correndo para ver se conseguem uma vacina daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, o Brasil,
enfrentar uma epidemia como essa com o maestro da Coordenação Nacional do Enfrentamento completamente perdido, de costas para a orquestra, para o povo, para a plateia, para o povo todo, é um desastre. Assim, vou insistir. Desde março que eu venho colocando no Twitter e no Facebook, ele tem que ser impedido. O impeachment não é golpe. O impeachment do Collor não foi golpe. O impeachment da Dilma não foi golpe. É um remédio prescrito constitucionalmente para casos gravíssimos, como esse. No caso dele, nós não estamos discutindo posição de direita, de esquerda, de política neoliberal, de política mais socialista, não. O problema dele é problema de crime sanitário, de crime contra a saúde pública. E o remédio democrático que está escrito na Constituição é o impedimento, é o impeachment. O Congresso Nacional está dormindo de touca. Já devia ter começado o processo de discussão agora. Eu quero ver qual é o deputado do Ceará, do Amazonas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que vai sustentar, que deve ficar à frente do governo, um sujeito que desorganiza o esforço nacional de combate à epidemia e que vai significar que, em vez de X mortes, nós vamos ter 10 vezes X mortes no país. Quero ver o deputado que vai ficar contra a substituição. E veja bem, não é luta política, porque ele vai ser substituído por um sujeito que, de ponto de vista, vamos dizer assim, ideológico, é tão direita, é direita também. O general Mourão é de direita, foi eleito junto com ele. Qual é uma vantagem que eu vejo? Né? É que eu acho que o general Mourão, como ele estudou e passou lembre-se que o Bolsonaro é um mau militar, segundo o general Geisel. Né? O general Mourão, pelo menos, estudou até o final e ele sabe que a ciência existe. Sabe que a ciência existe, sabe que existe aquecimento global, é de direita. Eleito com ele. Mas é possível você discutir de forma objetiva, científica. Essa que é a questão. Agora, conjuntural. O presidente é hoje um nível de risco acentuado, aumentado, multiplicado por muitas vezes o risco que o coronavírus traz para o Brasil. Tem que ser impedido. Você tem essa opinião, a gente conhece a sua opinião, né? Cada dia mais pessoas, inclusive pessoas que ajudaram a levá-lo ao governo, têm falado isso. Eu tenho visto no Twitter, nas redes sociais, muitas pessoas que ajudaram a eleição. Não é nosso caso, não é meu caso, não é seu caso. Eu votei no primeiro turno a Marina e em você, e no segundo turno eu não tive condição de voto, eu anulei meu voto porque eu não tinha um candidato ali, na minha opinião, que representasse aquilo que eu penso para o governo brasileiro. Agora, trata-se de uma questão ideológica, o posicionamento nosso, eu acho que meu posicionamento é muito semelhante ao seu e muito semelhante a muitos companheiros nossos do Partido Verde, porque o Partido Verde ele tem uma ideologia voltada para o futuro. Aquela dicotomia direita-esquerda que nós falávamos quando éramos jovens, aquela dicotomia, hoje é muito difícil você identificar numa pessoa, direita e esquerda. Tem gente boa que pensa como mais conservador, tem gente boa que pensa de maneira mais progressista. Então, as nossas bandeiras elas têm que aproveitar um pouco de cada conteúdo e rejeitar aquilo que for ruim nos dois conteúdos. Nos dois conteúdos. Então, não adianta vir com a questão eu sou esquerda e vou roubar o erário público. Para mim, isso não vale absolutamente nada. Né? Ou dizer, não, eu sou conservador e sou direita, mas eu quero mamar na máquina pública, botar meus filhos na máquina pública, aproveitar. Também isso para nós não interessa. Então, a questão ideológica, o primeiro susto que eu tomei com ele, quando eu fui tomar contato, foi quando ele gritou loas ao coronel Ustra, né? que eu passei pela mão dele,
torturado pessoalmente por ele, tenho problemas hoje de audição com os choques que aquele homem me deu. Eu falei, como é que uma pessoa dessa, que defende um monstro daquele, pode ser presidente do meu país? Pronto, já entrou no desencanto. Agora, em que pese as questões ideológicas que a gente tem, críticas, né? Mas a gente pode, na democracia, conviver com pessoas que ideologicamente são diferentes de nós. Nós vamos travar a luta política, fazer as críticas devidas e o governo vai andar. E nós temos que respeitar aqueles que pensam diferente de nós dentro do campo da democracia, dentro do campo da democracia. Já convivi com presidentes, você também, que eram politicamente, ideologicamente diferentes de nós, mas que a gente conseguiu conviver, discutir, ganha aqui, perde ali, vai indo dentro do campo da democracia. Não dentro do campo da ditadura, dentro do campo da defesa da tortura, dentro do campo... Enfim. Agora, além da questão política e ideológica, de fundo, eu considero o presidente do Brasil atual um inepto, um homem que não tem condições de comandar o Brasil, de presidir o Brasil. Ele é um inepto, ele é um incompetente, o governo dele é pior que uma biruta de aeroporto. Ele tem na educação um doido. Ele tem nas relações exteriores outro doido de pedra. A saúde que tinha lá o Mandetta, que era um deputado que ajudou muito a defesa do financiamento do SUS quando estava... Tirou o deputado, botou um outro médico que pode ser um bom médico, um bom profissional, conhecer a medicina, conhecer a oncologia, mas do ponto de vista de gestão de saúde pública, ele foi ali perguntar, aprender. Ele está aprendendo, ele não sabe muito bem onde ele caiu. E ele não vai ficar, porque ele agora resolveu defender as teses científicas e o chefe dele não gosta das teses científicas. Ele vai acabar tirando ele, pelo que tudo parece. O próprio juiz Moro, né, que cometeu um erro mortal de vida quando se juntou com esse tipo de governo, né? E aí foi indo, entrou em choque, saiu, levou um monte de gente com ele, certo? Que era um cara que, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, dava uma certa credibilidade para o governo Bolsonaro. Foi embora, pegou o chapéu e foi embora. Outros vão embora também, né? Então, eu acho que o presidente do Brasil, além da questão da nossa divergência profunda ideologicamente, porque ele defende a tortura, nós somos contra a tortura. Ele defende, toda hora está falando em governo forte, ditadura, e AI-5 e não sei o quê, ele e os parceiros dele, e nós defendemos, como você falou, cada vez mais o aprofundamento democrático. Não há caminho para o Brasil e para lugar nenhum do mundo fora do caminho da democracia. Se a democracia está ruim, nós temos que melhorá-la dentro da democracia. Não é interromper a democracia por 20 anos, como 5 generais fizeram no Brasil, para depois entregar o Brasil mais esbagaçado do que quando pegaram. Quer dizer, a ditadura, a democracia, por pior que ela esteja, ela é muito melhor que qualquer ditadura. Seja ditadura de direita, seja ditadura de esquerda. Então, nesse ponto de vista, além disso, eu acho que o presidente Bolsonaro ele não tem condições, inclusive psíquicas, Eduardo Jorge. Eu não sou psiquiatra, mas a gente vendo a cara dele, as reações dele, o jeito dele, ele é uma pessoa que não tem amadurecimento emocional, psicológico, para comandar um país do tamanho do Brasil, com a complexidade que o Brasil tem. Entendeu? Ele é muito... A mente dele é uma coisa que não tem organização, né? E ele tem um sentimento interno, na minha opinião, nesse alopradismo dele, ele tem um sentimento de maldade dentro de si, né? Ele não gosta de gente. Eu tenho dividido muito o mundo em quem gosta de gente e quem não gosta de gente, não é? A impressão que eu tenho dele é que ele não gosta de gente. Ele gosta dele, da família dele, do grupinho dele e os outros, né? Aquilo que ele disse. E daí? Virem-se com o coronavírus. Vai morrer gente mesmo, virem-se. Esse é o espírito do presidente do Brasil. Não há condição dessa pessoa presidir o Brasil. E olha que, para mim, pedir, né, concordar em tirá-lo para um general assumir o governo, para mim, não é, que passei a ditadura toda correndo dos generais,
mas é um vice-presidente que está aí, foi eleito na chapa, e é a pessoa que vai, naturalmente, saindo o presidente, assumir o governo. Agora, Eduardo, além de tudo isso, eu queria chamar a atenção aqui para uma questão, é o seguinte, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista ambiental, que diz respeito a nós do Partido Verde, é o objeto da nossa. O Partido Verde ele existe para defender o desenvolvimento sustentável, para defender a preservação ambiental, para defender o planeta, os recursos naturais, a biodiversidade, né? As nossas matas, nossas florestas, né? Combater a poluição, combater a destruição ambiental, que são as causas das mazelas, inclusive da saúde pública que nós temos no mundo hoje, poluição do ar, poluição da água, o mar, o solo, enfim. O Partido Verde, né, nós temos sofrido muito com a despolítica ou a antipolítica do governo atual na questão ambiental. O ministro é um aloprado do mal. Me desculpe falar também assim, mas é um aloprado do mal, né? É uma pessoa que o rumo dele, né? Agora ele largou o ministério e está lá juntado com o gabinete do ódio do Palácio do Planalto, né? Encheu o ministério de gente que não é do ramo e está fazendo coisas, maldade aos pedaços, né? Essa MP 910, que ontem acabou saindo da pauta, aliás, a gente quer parabenizar a bancada federal do PV, todos os deputados. Hoje eu participei de manhã de uma reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, que o Mário Mantovani coordenou, estavam lá vários deputados de vários partidos e muita gente da área ambiental. Eu tive o prazer de ser convidado para participei para apresentar o nosso dossiê da Mata Atlântica de São Paulo, eu tive a oportunidade de apresentar. Eles estavam falando o que significa essa MP 910. Significa flexibilizar tudo, significa perdoar grileiro, perdoar criminoso, facilitar a tomada de terra pública, facilitar a invasão de área indígena, né? E não só na Amazônia, mas também na Mata Atlântica. E também existe uma pressão muito grande, um decreto que está na mesa do presidente, segundo informações que a Sueli, que foi presidente do IBAMA, passou na reunião, e a gente já sabia disso. Tem um decreto que é uma pressão para a destruição da Mata Atlântica, tanto da região rural como da região urbana. É legalizar o que a bandidagem está fazendo com a derrubada da Mata Atlântica que existe hoje. Então, é realmente um momento político muito difícil, muito complicado para nós humanistas, né? Eles dizem que todos nós somos comunistas, né? Se algum de nós foi comunista, ficou no passado, né? Porque naquela época ser jovem era quase que ser sinônimo de defender o socialismo, né? Hoje nós somos humanistas, nós somos pessoas que trabalhamos pelo bem-estar de todos. Nós não colocamos a questão da luta de classe em primeiro lugar. Nós colocamos a igualdade social, a maior equidade social do Brasil e no mundo, defendemos o meio ambiente, defendemos os recursos naturais, defendemos o progresso de uma maneira sustentável, defendemos com a própria saúde nossa o aprofundamento das liberdades democráticas e defendemos também, Eduardo, todos nós defendemos a moralidade pública, o bom uso do dinheiro público. Veja o seu exemplo, veja o nosso exemplo, veja o exemplo de muitos de nós que, quando tivemos a oportunidade de ter um pedaço do poder, na verdade, a gente acabou botando dinheiro do bolso para ajudar o desenvolvimento de políticas públicas onde a gente esteve. Então, essas são as nossas bandeiras. E isso que nós pensamos vai exatamente contra o que tem de hoje de governo no Brasil. Eu queria, Eduardo, pedir a você, para você poder, desculpa de me alongar um pouquinho, fazer um comentário sobre essa questão da Mata Atlântica da cidade de São Paulo, porque nós temos que ir caminhando já para o final da nossa conversa, faz 1 hora que nós estamos aqui. Se você puder fazer algum comentário aqui a respeito do que está acontecendo, você foi secretário 8 anos do Meio Ambiente, e quando você foi secretário, Eduardo, é bom que todo mundo saiba,
conseguiu-se, no último ano de gestão que você estava na secretaria, depois de 5 anos organizando, conseguiu-se praticamente quase que zerar o desmatamento, quase que zerar os loteamentos clandestinos e, além de recuperar áreas enormes dos mananciais de São Paulo, reflorestar áreas enormes, criar parques. Então, é exatamente o contrário do que está acontecendo hoje, de acordo com os nossos levantamentos. Eu gostaria que você pudesse, para a gente terminar, fazer um comentário a respeito dessa questão aqui local da cidade de São Paulo. Natalino é cirurgião e eu sou sanitarista, mais parente da clínica, mas eu não gostaria de precisar de forma cirúrgica ainda 3 questões em relação ao presidente, Natalino. Um comentário em relação um comentário em relação ao seu discurso. Primeiro, quando o debate é em teses econômicas, sociais, mais liberais, mais keynesianas, mais social-democratas, mais socialistas, isso aí é normal, é um debate, eles têm ideias mais liberais, nós temos ideias mais social-democratas, isso vão debatendo, vão discutindo, vão discutir privatização aqui ou não, vão discutir reforma da Previdência assim ou assado, reforma trabalhista, isso é uma questão que é normal, é um governo que tem posições mais à direita, mais liberais, mas vamos discutir isso no Congresso, na sociedade, nos sindicatos, na imprensa. Mas a segunda questão é que os juristas, principalmente os juristas, apontam de que essa tendência dele a se inclinar em direção a uma erosão da democracia é crônica. E cada vez os juristas que estudam isso estão colecionando fatos em relação ao comportamento dele, que já permitiriam impedir processo de impeachment no Congresso Nacional. Mas o terceiro ponto, eu quero insistir aqui. Do meu ponto de vista, o impedimento dele não é por causa do debate das teses liberais, social-democratas, desenvolvimentistas, socialistas. Não é isso. Isso é normal da democracia. Ele ganhou, nós perdemos, nós vamos discutir no Congresso, na rua. Né? Não é, em relação aos outros crimes que ele, porventura, tenha cometido, eu não sou especialista, eu não sou jurista, eu não posso dizer. Eu vejo com horror como ele se comporta em relação ao repúdio e a alergia dele à democracia, à imprensa, à liberdade de imprensa, mas eu não sou jurista. Mas, em relação à saúde pública, a gente entende alguma coisa. E é por isso que eu acho que ele tem que ser impedido. O impedimento tem que centrar nessa questão. Ele é um perigo para a saúde pública do Brasil nos próximos meses e talvez anos, se porventura ele continuar à frente do Congresso Nacional. E quanto à questão do meio ambiente, Amazônia, Mata Atlântica e a questão aqui, nossa querida regiões de preservação e produção de água, principalmente ali na região de Parelheiros, Maquilac, aquela joia que ainda existe no município de São Paulo e que está sendo, por causa do discurso dele na área ambiental, antiambiental, motivo de estímulo à destruição da Amazônia, Mata Atlântica e aqui, que está acontecendo, e o dossiê que o Natalino preparou na Câmara Municipal, eu considero o documento mais importante que a Câmara preparou nos últimos 3, 4 anos, já está na 2ª edição, mapeando área por área, aonde, principalmente na região de Macilac, Parelheiros, que é uma região de produção de água e ainda de produção agrícola, que poderia ser um grande centro de produção agrícola orgânica para toda a região metropolitana e, ao mesmo tempo, um local de preservação de biodiversidade fantástico para a cidade de São Paulo, colocaria a cidade de São Paulo como um destaque de sustentabilidade no mundo inteiro, está sendo destruído por quadrilhas que estão assaltando à luz do dia a biodiversidade e as áreas agrícolas da região. Eu digo uma coisa, Natalino, eu insisto num ponto, e mais uma vez, esse comportamento deles em relação à questão do meio ambiente agora vai ser muito prejudicial à democracia e à economia do país. Agora, em junho, julho, agosto, vai começar a rodar as rodadas de ratificação, de reconhecimento pelos países daquele acordo Mercosul-União Europeia. A discussão do acordo econômico, social e ambiental entre o Mercosul e a União Europeia é o maior acordo multilateral da história. Você sabe que o governo do Bolsonaro ele faz do programa dele que não quer saber de acordos multilaterais, ele quer ser país conversando com outro país, sozinho.
o acordo Mercosul e União Europeia é o maior acordo multilateral de um conjunto de nações com outro conjunto de nações que já houve na história. E esse acordo começou a ser discutido lá longe, acho que foi no começo do governo Fernando Henrique, atravessou o Fernando Henrique, atravessou o Lula, atravessou Dilma, discutindo detalhes por detalhes. É um acordo que, se der certo, né, vai abrir perspectivas sociais e econômicas extraordinárias para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, porque nós vamos estar conectados, né, com, hoje, o mercado mais avançado do ponto de vista de consumo e da sustentabilidade do mundo. Essa associação, Mercosul e União Europeia, é algo extraordinário para o desenvolvimento desses países da América do Sul. Mas, como eu disse, são anos e anos de discussão e tem itens, são 20 e tantos temas que são discutidos por esses países todos esses anos, e lá se detalha item por item. Tem um tema, por exemplo, que é só sobre marcas de origem, detalhado como é que vai proteger para que as marcas de origem de vinho, disso daqui, não sejam acabadas. E existe um capítulo só sobre meio ambiente. Se não me engano, eu estava lendo, porque eu sou entusiasta disso, desde que foi anunciado isso em julho do ano passado, que eu tenho dito para o nosso partido que o PV deve apoiar, que o PV deve lutar na Câmara pela ratificação o mais rápido possível do acordo da União Europeia e Mercosul, porque isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Tem o item, o capítulo do meio ambiente, Nataline, é detalhadíssimo. Pressupõe o respeito a todos os programas da ONU de combate ao aquecimento global, de combate à desertificação, de combate à erosão da biodiversidade. Prevê a necessidade de você respeitar as populações tradicionais e indígenas dos países. É detalhadíssimo, item por item. E do jeito que está se comportando, de forma totalmente irresponsável, o governo do presidente Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente, seu antiministro do Meio Ambiente, não vai chegar a um acordo. E isso vai ser um prejuízo tremendo, principalmente porque, como o Brasil é um gigante na produção agrícola, porque está numa área abençoada por Deus na produção agrícola, né? Se a gente não tiver uma compatibilização da proteção da sustentabilidade do meio ambiente, da biodiversidade, da Amazônia, da Mata Atlântica, e uma moderna produção agrícola, cada vez mais sustentável. A produção agrícola brasileira é insustentável. É sustentável aqueles que invadem a Amazônia para botar gado lá dentro, né? Mas muito da indústria, da agroindústria brasileira é moderna e procura se adaptar à sustentabilidade porque sabe que não vai desprezar o mercado da China, da África, né? Nem da Ásia, nem do Oriente Médio, mas um acordo com a União Europeia é uma chance de ouro para a grande produção agrícola brasileira, para a pequena produção agrícola brasileira. Todos os tipos de agricultores serão favorecidos se houver sucesso nesse acordo e nós não vamos passar no capítulo do meio ambiente se o presidente da República e seu ministro continuarem incentivando o desmatamento na Amazônia, como está sendo feito. Agora, essa tentativa de retroagir na lei da Mata Atlântica, porque o que eles querem é retroagir a uma lei que já está existindo há 6, 7, 8 anos, e que muitos produtores rurais já estão recuperando as áreas que eram para ser recuperadas. Agora ele vai dizer que não é para recuperar mais, pode largar de novo. E aqui na cidade de São Paulo, que tem uma repercussão mundial. São Paulo é a maior cidade mundial do hemisfério sul. Se um dossiê como esse do Nataline chega às mãos da comissão do Acordo União Europeia e Mercosul, em relação ao descuido com as áreas de Mata Atlântica, de preservação, de produção de água em São Paulo, na cidade mundial, na maior cidade mundial do hemisfério sul, isso é uma repercussão tremenda, é uma denúncia contra nós mesmos. E nós estamos fabricando aqui na cidade de São Paulo, na Mata Atlântica e na Amazônia. Assim, eu insisto, né? Esse comportamento pode frustrar o acordo econômico e social e ambiental mais importante da história do Brasil, que é o acordo Mercosul e União Europeia, que vai começar
a ser ratificado pelos parlamentos dos países, tanto na Europa quanto na América do Sul, agora, esse ano. É isso mesmo. Eduardo, nós vamos ter que partir para a finalização, mas antes da gente partir para a finalização, eu queria trazer aqui para você, você já conhece, mas para quem está eventualmente nos assistindo, e deve ter gente fora de São Paulo também, nosso dossiê. Está aqui, ó, o dossiê que nós produzimos, nosso gabinete, a nossa equipe, competente equipe, trabalhou, são 700 páginas que nós levantamos, né? Infelizmente, né? 400... E a segunda edição já é maior do que a primeira, né? É quase mais que o dobro que a primeira. A primeira foi em agosto do ano passado e agora nós lançamos há mais ou menos uns 30 dias, menos de 30 dias, a segunda edição. Comparativamente, ela tem 450 páginas de fotos estudadas com dimensão, com estudo de satélite, de drone. Nós fizemos o possível, o gabinete praticamente só com a ajuda de alguns órgãos públicos, né? Da Prefeitura de São Paulo, mesmo do Estado, algumas partes de órgão público, não com ajuda institucional, nem da Prefeitura, nem do Estado, mas algumas partes, alguns técnicos nos ajudaram com dados. E o primeiro dossiê, esse dossiê, ele é baseado em 52 depoimentos de 52 testemunhas secretas, clandestinas, vamos dizer assim, protegidas, testemunhas de lá da área. Nós pegamos todo o conhecimento que a gente fez, o levantamento fotoaéreo, o estudo, o laudo técnico que nós pegamos de uma especialista na questão hídrica, da produção da água. Nós pegamos tudo do primeiro dossiê e acrescemos 52 depoimentos de pessoas lá da região, ambientalistas, poceiros, gente que mora ali, gente que mora lá, em toda a região de São Paulo, que acorreram ao nosso gabinete desesperados para falar, mas pedindo anonimato. E nós preservamos o anonimato. Então, testemunha 1, testemunha 2, testemunha até a 52. Essas testemunhas citaram 74 agentes públicos da cidade que são sócios ou cúmplices dessa devastação. 74. Políticos, agentes administrativos, prefeitura e Estado, agentes das polícias ambientais, né? GCM, Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil. Polícia Civil, foram menos citados. Mas eu não estou dizendo que toda a força policial está envolvida no crime, não é isso que eu estou falando. Gente dali que protege, que avisa, que manda recado, quando a denúncia vem, quando chega lá a força, as máquinas saíram, as motosserras sumiram, as pessoas sumiram. Bom, o primeiro dossiê, eu não vou me estender muito, porque senão vai ficar muito longo e nós já estamos falando há 1h15. Mas o primeiro dossiê, comparativamente os dois, era assim: 90 áreas de devastação, 46 na região sul, área de manancial, as outras nas outras regiões de São Paulo. O segundo dossiê, de 90, pulou para 160 áreas, a grande maioria ainda na região sul, área de manancial, produção de água. Aqui, essa região produz água para 6 milhões de habitantes da zona sul de São Paulo, através da represa de Guarapiranga e um pedaço da represa Abile. O senhor conhece muito bem todas essas coisas que eu estou falando. Então, dobrou praticamente o número de áreas. Eles eram 25 mil lotes no dossiê 1, em agosto. Agora são 50 mil lotes à venda. Multiplicando pelo que eles vendem, no primeiro dossiê, eles iam arrecadar R$1 bilhão com a venda desses lotes. Nesse segundo dossiê, eles vão arrecadar R$2 bilhões, R$1.980.000, ou seja, dobrou o dinheiro de arrecadação da venda de lotes. Essa gente que está fazendo isso não é movimento social, não é movimento popular, não tem partido político organizado, como tinha no passado, né, que organizava ocupações. São quadrilhas do crime organizado. Nós não sabemos se é um quadrilhão só ou se são várias facções de um quadrilhão só. O fato é que eu acredito que seja uma coisa única, com um comando único, como é a milícia do Rio de Janeiro.
e se divide em áreas, em focos, para poder despistar e disfarçar. Eles compram as áreas. A informação que a gente teve foi que um deles, que foi morto aqui há 2 anos, foi morto pelas próprias comparsas, ele investiu 48 milhões de reais comprando áreas de mata de proprietários que não tinham o que fazer com a mata, não tinham como sustentar, vender a preço de banana. Eles entram com a motosserra, derrubam tudo organizadamente, os seus corretores andam armados, eles têm vigia de moto, têm caminhões, máquinas pesadas, motosserra, é uma coisa organizada, é uma indústria. É uma indústria, Eduardo Jorge e amigos e amigas que estão nos assistindo. E já meteram para o chão 1.200.000 árvores. 1.200.000 árvores. Áreas ameaçadas, a gente indica aqui, foram 7 milhões e meio de 7 milhões e meio de metros quadrados jogados no chão já. E tem mais 8 milhões e meio sob risco de serem jogados no chão se não nada for feito. O que me espanta, e agora eu vou terminar mesmo, o que me espanta muito é a inércia, é a complacência, eu vou usar uma palavra mais forte, é a conivência da Prefeitura de São Paulo, através do seu prefeito, e do governo do Estado de São Paulo, através do seu governador, para agir, para impedir essa criminalização toda. Porque isso vai dar, as árvores que foram para o chão, já tem bairros inteiros que já subiram. Já tem bairro, a gente tem fotos, tudo aqui no dossiê, tem tudo. Subiu o bairro, está lá o bairro. Aquilo ninguém praticamente tira mais. Né? Em volta da aldeia do Curucutu, que você conhece bem, ali em Parelheiros, né? A foto que nós temos do desmatamento, eles estão cercando a aldeia toda, a terra dos índios, de desmatamento, provavelmente vão entrar e aquilo ali, a tendência é a aldeia sumida ali, desaparecer, porque sem mata o índio vai virar o quê? Vai virar um bairro, né? A aldeia. Então, eu queria dizer a vocês que nós entramos na Justiça, entramos no Ministério Público, estamos denunciando aí onde a gente pode. Eu pedi uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo. Precisava de 28 votos, eu consegui 24, não consegui implantar a CPI, porque a maioria governista, orientada pelo prefeito, orientada pelo líder do prefeito, não deixou a nossa CPI entrar. Com CPI, nós teríamos poder de polícia, nós íamos prender devastador, mesmo que isso custasse até agressão. Nós já temos tido várias ameaças, nós não temos medo disso, nós temos cuidados. Medo nós não temos, tá certo? Quem quiser ver o dossiê, Eduardo, e quem está nos assistindo, entra no nataline.com.br, está lá toda a documentação, está lá à disposição, inclusive, para ser baixada. Eu peço, por favor, que possam olhar e possam nos ajudar. É claro que não é o tamanho da Amazônia, mas tem a importância da Amazônia, porque essa água que essa mata produz abastece 6 milhões de pessoas, de seres humanos na zona sul de São Paulo. Eu quero ver a hora que essas nascentes começarem a secar, e várias já secaram ou se contaminaram, aonde que o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo vai buscar água para abastecer a caixa d'água de toda essa população aqui. Então, é a questão do dossiê. Eduardo, se você quiser fazer os seus despedimentos aí com o nosso pessoal, você fica à vontade para fazer eu agradeço essa oportunidade de conversar com o Nataline, um verdadeiro vereador do Partido Verde numa cidade mundial como São Paulo. 6 milhões de habitantes, água para 6 milhões de habitantes é água para mais de metade de um Portugal inteiro. Mais da metade de um Chile inteiro. 2 Uruguais, 2 Dinamarcas. Vejam que coisa impressionante o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. É claro, todo o país está siderado com essa questão da epidemia, mas o resto do governo e as outras funções, principalmente numa questão como essa, que não pode parar. Então, realmente, eu lamento que a Câmara Municipal de São Paulo tenha parado nos 24 votos. É triste que nos 55 vereadores, apenas 24 tenham assinado
esse documento de pedido de comissão parlamentar de inquérito de Natalini. Acredito que ainda podem assinar, né? Se pudesse apelar para eles, eu apelaria daqui. É um trabalho importantíssimo para a população de São Paulo, que Natalini está fazendo. Ok. Então, Eduardo, obrigado mais uma vez. A gente se conhece há 40 e poucos anos, né? Nas lutas sociais da saúde na Zona Leste de São Paulo, eu me lembro. Nós no Cangaíba e você em Itaquera, né? E dali veio toda a luta do povo organizado pela saúde pública, que culminando no SUS. Eu te conheço há muitos anos, você é a mesma pessoa, você é uma pessoa que gosta de gente. A gente está junto porque você gosta de gente e, além de gostar de gente, gosta, como eu também, de natureza, de preservação. Por isso nós estamos no mesmo partido, estamos amigos, vamos continuar amigos por muitos e muitos anos, né, escapando do Covid, tá certo? Ajudando os outros e vamos em frente. Então, obrigado a você por você estar com a gente, aí dar o seu tempo. Queria agradecer também o Partido Verde, a direção municipal, estadual e nacional. Colocaram essa conversa nas transmissões do partido. Eu espero ter contribuído, e o Eduardo também, nós temos contribuído nesse debate, e a gente está à disposição do PV. Eu não devo durar muito a minha vida, mas eu vou morrer dentro do PV. Eu não tenho mais para onde correr. Agora, como plantador de árvore, semeador de árvore, né, defensor da biodiversidade, o meu lugar é dentro do PV e é aqui que eu faço política com muito gosto. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Natalini, o seu exemplo é muito importante, porque existem outras pessoas no Partido Verde, filiados nas várias áreas sociais, que também têm disponibilidade, têm coragem, por exemplo, de tentar disputar uma eleição de vereador aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e o seu exemplo, certamente, se eles estiverem assistindo, esses nossos amigos e militantes, o seu exemplo é um exemplo máximo, né? Um vereador como Natalini é uma preciosidade no Partido Verde, mas para a cidade, né? Natalini é um vereador do Partido Verde e um vereador de São Paulo. Portanto, militantes, amigos, homens, mulheres, jovens, que porventura um dia possam ajudar a cidade de São Paulo, chegando a ser vereador do Partido Verde, aproveitem a experiência legislativa e de coragem pública de Natalini. Obrigado. Eu queria também fazer uma menção aqui à militância do PV, que está nos assistindo, do Estado inteiro, e muita gente de fora do Estado do Brasil, e, em particular, aqueles homens e mulheres que estão se predispondo, estão colocando as suas vidas, os seus nomes, para ajudarem aqui no processo, na eleição municipal de São Paulo, né? O PV está montando uma chapa, nós temos uma chapa própria. A gente tem defendido aqui que o PV tenha um candidato próprio na cidade de São Paulo. Aqui na minha direita, no visor aqui, tem um grande candidato que poderia ser, mas nós temos vários outros, tá certo? Além do Eduardo, tem vários outros nomes. Eu defendo que o PV tenha candidatura própria para a gente fazer uma bela de uma campanha, denunciar todas essas coisas, cobrar um programa bem progressista para a cidade, né, e também como exemplo para o país, e também fazer uma boa bancada de vereadores. Hoje eu estou solo na Câmara de São Paulo, né? Eu sou líder da bancada, eu sou líder de mim mesmo, só tem eu como vereador do PV. Eu procuro fazer um belo de um barulho, né, para poder levar o nome do PV nas coisas da cidade. Mas a gente precisa de mais gente lá. Então, parabéns a vocês que estão colocando o nome à disposição do partido, a direção da Executiva Municipal que está trabalhando com isso. E quem nos assistiu, que não é do PV, que são de outros partidos, também muito obrigado, né? A gente trabalha sempre em parceria. Na Câmara, a gente tem vários amigos de vários partidos, né? Gente muito boa, a gente não pergunta para o cara... se a pessoa é do bem, tem moralidade pública e tem vontade de trabalhar e tem gosto pelo povo, a gente procura caminhar junto. É assim que a gente faz. Boa noite a vocês e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você também.